Hoje eu estarei dando continuidade ao livro de Neemias. Você tem percebido que nós usamos vários temas, vários desafios, mas caminhamos juntos expositivamente, ouvindo e aprendendo sobre um livro da Bíblia ou livros da Bíblia. Nós, desde o mês de agosto do ano passado, temos andado no livro de Neemias e no livro de Josué, dando duas grandes ênfases, Um processo de restauração, porque Neemias, ele aborda os primeiros capítulos, a restauração não apenas dos muros de Jerusalém, mas a restauração da própria identidade do povo. A restauração que envolve situações físicas, como é a restauração dos muros, mas também aquilo que estes muros representam, como a segurança, a prosperidade, a identidade. E no livro de Josué, nós aprendemos um outro momento, porque o povo está vivendo algo novo. Pela primeira vez na história de Israel, eles estão sendo conduzidos por Josué ao cumprimento da promessa, que era a conquista da terra de Canaã. Por isso, lá atrás, falamos sobre os princípios de Deus, tanto para a restauração como para a conquista. E não é diferente o momento que nós podemos encontrar-nos na nossa vida. Há áreas em nossa vida que nós precisamos de restauração. Há outras áreas que nós precisamos de conquista. Algumas áreas da nossa vida nós precisamos de recomeçar, voltar ao início, porque este é um plano de Deus. Mas há outras áreas da nossa vida que nós precisamos começar de novo, porque tem que ser novo mesmo. É algo diferente do que eu já vivi. Na Bíblia, ela nos apresenta inúmeros princípios para viver os processos de Deus. E em vários momentos você percebe princípios que se repetem, mas que eles são vivenciados de maneiras diferentes, dependendo do momento que você está, da jornada que você vive e também dentro das circunstâncias que você está vivenciando. Uma delas, que se destaca muito no livro de Neemias, é que em vários momentos do propósito ou da missão, do alvo, no processo de reconstrução dos muros, eles enfrentaram inimigos, eles enfrentaram grandes batalhas, desafios. Por exemplo, nós aprendemos ali no seu esboço, vou fazer uma recapitulação bem rapidinha a respeito daquilo que significa as batalhas, as influências. Eles enfrentaram, por exemplo, o desagrado, no versículo 10 do capítulo 2, Sambalate e Tobia, eram apenas dois, começou com dois, Eles não gostaram, eles se iraram. Depois, no versículo 19 do capítulo 2, vimos a zombaria e o desprezo. Aí já não era só Sambalate e Tobias, agora era Sambalate, Tobia e Gesem. Aí veio 3, Você percebe que isso vai aumentando. No capítulo 4, versículo 1, eles enfrentaram a indignação e o escárnio. E aí aumentou os inimigos. Aí já era Sambalate, Tobia, Gesem, o samaritano e todo o povo. Eles enfrentaram também a humilhação, eles enfrentaram a chacota, eles enfrentaram a confusão. Aí já não era só Sambalate, Gesem, Tobias, agora também tinham infiltrados dentro do próprio povo, para causar confusão. Eles enfrentaram a violência e eles enfrentaram também a boataria. Estes eram aspectos de uma batalha que vem de fora para dentro. O ano passado nós falamos também que nós também vamos enfrentar batalhas, inimigos que vêm de dentro. E primeiro se refere a nós mesmos,
os nossos desejos, as nossas dificuldades, as nossas inclinações, e honestamente eu acho que nós somos o nosso pior inimigo, né? O livro de Tiago vai dizer que pecamos e erramos por causa da nossa concupiscência. Não é pelo que está fora, é pelo que está dentro. Só funciona o que está fora por causa do que está dentro. E é neste âmbito que nós temos as nossas maiores batalhas. Mas em termos de estratégia, Neemias também enfrentou as dificuldades que vieram dentro do povo. Tinha nobres que estavam explorando o povo, tinha gente que no meio da crise viu uma oportunidade para ter vantagem com o próprio povo, consumindo, tendo juros, né? E no meio da metade do caminho, dos muros, vieram inúmeras dificuldades, e estes aspectos impactaram tantos trabalhadores ao ponto deles desanimarem. Eu preguei uma mensagem no ano passado, como lidar com o desânimo quando você está no meio do caminho. Neemias enfrentou inúmeras batalhas. Ele ultrapassou a barreira da metade. E você pode dizer, pastor, e o inimigo sossegou? Eu falei assim, não, não sossegou. Ele apenas muda de tática. Então, aqui, o tempo todo, quando eu leio, eu percebo um grande desafio. Eu preciso estar vigilante e me preparando de maneiras diferentes para as diferentes batalhas. Eu tenho que estar preparado. A mensagem ficou tão comprida que eu dividi ela em duas, né? Então, hoje, neste domingo, não serão as mesmas mensagens. Então, hoje pela manhã é parte 1 e pela noite é parte 2. Então, vale a pena você vir para ouvir hoje à noite, que não é a mesma mensagem, tá bom? Então, vou estar, a primeira parte que vai estar focando o primeiro princípio. Hoje vou falar de 2 princípios para você enfrentar grandes batalhas. O primeiro princípio é que você tem a ver com a preparação, é o que vem antes, né? E o segundo princípio tem a ver com o enfrentamento, a maneira que você vai lidar com esta preparação. Então, todo grande desafio tem 2 momentos. O que vem antes, né? Isto vai determinar a maneira como você luta, né? Eu estava lembrando, por exemplo, quando a primeira vez que eu decidi entrar numa escolinha de futebol, né? Como júnior. E a primeira coisa que eu fui na escolinha porque eu gostava de jogar bola, era muito bom jogar bola, e meus amigos disseram que tinha campeonato, e na minha cabeça eu fechava os olhos e eu me via fazendo bicicletas, né? E eu me via sendo aquele jogador. Então vou na escolinha para jogar bola. Quando você chega, a primeira coisa que o treinador fala assim, legal, 20 voltas para o campo, 10 voltas para o campo, e eu falo assim, não, eu não vim para fazer isso, né? Eu sou como Romário, eu vim só para ficar, para jogar. E eu não gostava desse negócio de ficar dando 20 voltas, fazendo exercícios e faz aquilo ali, e eu desisti daquilo, né? E eu percebi a importância que é a preparação física no primeiro jogo. 15 minutos não aguentava mais, né? A grande questão, você percebe coisas que são tão desgastantes, que às vezes você não entende, não são tão prazerosas assim, elas requerem muito tempo, e às vezes podemos dizer que, para que isso? E você não se prepara. A preparação, aquilo que antecede, ela vai determinar se aquilo que vem, você resultará em vitória ou em derrota. Por isso que nós estamos no tempo dos ajustes. Eu tenho usado também a palavra ajustes como sinônimo de preparação. Como na metáfora da videira é a poda. Então ele é um processo para perceber e que aquilo que vem pela frente, ela se torne de verdade uma bênção para a nossa vida. Então hoje eu entro no capítulo 6 do livro de Neemias. Por favor, acompanhem comigo a leitura do versículo 1 até o versículo número 9. Você pode acompanhar a leitura no seu aplicativo, na sua Bíblia, de preferência na Bíblia você marca
mas também, se você não trouxe sua Bíblia, você acompanha na projeção. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venham, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir a encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens, de confiança, a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que vocês e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo, é por invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, por favor, sublinhe isso na sua Bíblia. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Fortalece agora as minhas mãos. Primeiro princípio, então, queridos: ajuste. Como eu devo ajustar a minha vida para as grandes batalhas? O primeiro ajuste deve ser para as grandes batalhas: prepare-se intencionalmente. Complete, por favor. Primeiro princípio: prepare-se intencionalmente. Estas 2 palavras são poderosas: a preparação e a intencionalidade. A intencionalidade revela que você pode não ter todos os detalhes do que você vai enfrentar, mas você já teve outras batalhas. Lembrem-se que já houveram outras tentativas no passado de reconstruírem os muros de Jerusalém. Esdras tentou. E se você ler Esdras capítulo 4, você vai ver que as mesmas astúcias que Gesem e Sambalate estão usando, foram usadas lá atrás. E lá atrás, há mais de 60 anos atrás, Jerusalém não foi reconstruído por causa de uma estratégia igual. Então eu tenho dito para você, irmão, se tem uma coisa que o diabo não é criativo, mas ele é eficiente. Se tem uma coisa que você vai cair, e se algum dia você dizer: pastor, cair, eu vou te dizer uma coisa: você não caiu em coisas novas, você caiu nas mesmas coisas de sempre. Nas mesmas coisas de sempre. Nas mesmas coisas que em outro momento você fracassou. A tendência de Satanás, ele conhece as dobras da sua alma, onde você se dobra, onde as coisas pegam você. Então você precisa se preparar intencionalmente para enfrentar as mesmas questões que o diabo tem usado, porque ele não vai usar coisas novas.
Ele vai usar estratégias altamente eficientes. Porém, ele vai tentar usar as mesmas coisas para que você seja destruído. Então não é novidade que o inimigo vai usar. Por isso, prepare-se. Pastor, como eu vou me preparar? Algumas dicas para você. Primeiro, proteja-se, não deixando nada pela metade. Proteja-se, não deixando nada pela metade. Feche todas as brechas. Não dê lugar ao diabo. Se você reparar no versículo 1, vai dizer que os muros não havia ficado nenhuma brecha. Sublinhe na sua Bíblia, no seu aplicativo, não havia ficado nenhuma brecha. Os muros, brechas, é o lugar onde o diabo gosta de entrar. Satanás não é como Jesus. Jesus toca a porta, ele bate. Agora o diabo, ele é ladrão, ele pula muro, ele entra pela janela, ele vê oportunidades, ele quer que você abra a guarda. Então, nada mais, querido, dá problema na nossa vida de que coisas que ficaram pela metade, de que situações que não foram resolvidas, de questões que estão ali ainda incompletas. Por isso você vai perceber, 3 versículos me chamam muito a atenção, que ao meu entendimento revelam áreas que nós costumamos dar brechas, né? Ali está no seu esboço e vai aparecer na projeção. Primeiro, 1 Coríntios 7:5. Não se recusem um ao outro, falando para casais, o apóstolo Paulo, exceto por muito consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo. Aí sublinhem, por favor, para que Satanás, para que o inimigo não ostente por não terem domínio próprio. Qual é esta área? Aí você coloca do lado desse versículo sexualidade. Sexualidade. Uma das primeiras áreas que Satanás vai tentar entrar sobre a sua vida, encontrando brechas, refere-se à sexualidade. Aqui você, por exemplo, eu gosto muito de organizar os frutos do Espírito Santo ou os frutos da carne por áreas. Se você reparar, os primeiros 4 frutos da carne são relacionadas à área sexual, né? Prostituição, impureza, laxívia e idolatria. Porque a idolatria que se refere ali era muito comum às orgias, porque a Afrodite era uma deusa muito conhecida no contexto ali, que elas tinham a busca da prosperidade, você tinha que se sujeitar a relações sexuais, né? Então você percebe, uma das primeiras áreas onde Satanás entra está relacionada à sexualidade. Quando eu já estudei e lidei, e eu entendo que a possessão demoníaca existe, principalmente em pessoas não crentes, e quando eu começo a estudar pessoas que estão possessas ou que viveram uma possessão, há uma característica que é muito comum, porque Satanás faz 3 coisas. Ele possui no âmbito do corpo, ele toma conta do corpo daquela pessoa, ele oprime no âmbito da mente, pensamentos perturbadores, emoções, ele tenta ofuscar e tomar conta da mentalidade desta pessoa. Ele não está dentro, mas ele, por meio de conteúdos e verdades, ele exerce uma opressão e ele também influencia, ele alimenta uma tendência pecaminosa, ele sugere pecados. É impressionante que pessoas que passam por uma possessão demoníaca, elas estão cometendo pecados que envolvem o corpo. A sexualidade é uma delas. O vício é outra delas.
Por isso, você vai perceber que uma das áreas da sua vida que você precisa aprender a lidar e que muitas vezes Satanás está encontrando brechas e destruindo os planos e derrotando você, são as áreas sexuais. E esta igreja tem ferramentas para te ajudar. Você tem CR, você tem grupos de partilhas, você tem acompanhamento discipulado, você tem conselheiros, você tem pessoas, você não precisa lutar sozinho. Você pode dizer, eu vou vencer sozinho. Há quanto tempo você está nisso? Então, você precisa compreender que às vezes nós estamos construindo. E não é que as coisas não estão fluindo, mas se você deixar brechas na sua vida, serão estas brechas que estarão destruindo o plano de Deus. E isto ecoa sobre a sua vida. Segunda área, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Sublinha, por favor, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre quem? Ali não é pessoal, é coletivo. Sobre nós. Então, aí você vai colocar perdão e relacionamentos. Coloque no seu esboço. Perdão e relacionamentos. Pastor, quais são as outras áreas em que dou lugar ao diabo? Vamos para os frutos da carne descritos em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 23, se não me engano. Vai dizer assim, primeiro, prostituição, impureza, laxívia, idolatria e feitiçaria. Daqui a pouco eu vou falar sobre feitiçaria, mas aí começam os pecados de relacionamentos, né? Aí ele vai falar do que? De invejas, ciúmes, divisões, brigas, contendas, né? Ele vai falar de pecados no âmbito dos relacionamentos. Portanto, né? Brechas de áreas mal resolvidas na área de relacionamento e que tentam contaminar o meu coração pela mágoa, pela ferida, você pode dar brechas, porque quando o teu coração te contamina, Satanás encontra lugar. Por isso que você vai se ver repetindo com os mesmos problemas de relacionamento. Você já reparou que quando você começa a ir na crescente espiritual, o diabo vem e vai usar a mesma coisa? Você até mudou de igreja, mas parece que o diabo sabe até o que a pessoa quer falar, porque parece impressionante. Eu escuto no aconselhamento, diz assim, pastor, na primeira igreja alguém disse que eu era assim. Na segunda igreja teve um outro jeito que nem sabia, mas usou a mesma palavra. Na terceira igreja que eu mudei a mesma palavra. A quarta igreja aí está falando assim, pastor, o diabo é terrível. Eu falo assim, ele faz, mas você dá lugar. Porque revela uma área que Deus quer tratar, mas que você não deixa. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, a falta de perdão dá lugar ao diabo. Por isso que Hebreus capítulo 12, versículo 15 vai dizer, não se afaste da graça de Deus, não brote raiz de amargura no coração de vocês, porque por causa desta raiz de amargura, muitos se contaminam. Porque os pecados de relacionamento não afetam uma pessoa, afeta o casamento, afeta a família, afeta a igreja, afeta o PG, afeta o ministério, se espalham. O diabo quer usar esta brecha. Terceiro lugar, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha e não dê lugar. De novo sublinha, por favor. Não dê lugar ao diabo. Que área é esta, pastor? É a área do autocontrole. A área de
autogoverno, de autoliderança, são os pecados relacionados a controlar. Porque Deus não condena você ficar irado. Ele diz, não peque pela ira. Não se ponha. Aí você vai ver os frutos da carne, no frutos da carne ele vai dizer, bebedices e glutonarias. São pecados relacionados ao domínio próprio, ou à falta dele. Né? Às vezes você não tem domínio próprio, né? Tem gente que jogando bola não tem domínio próprio, parece que tem um demônio próprio, né? E ele não consegue lidar com a ira, né? Então eles estão falando questões de autogoverno. Quando eu descuido a mim mesmo, quando eu deixo de me proteger, quando não tenho balizas, quando eu não tenho percepção de quem eu sou, a ira é um dos pecados, e a ira dá lugar à falta de governo, também dá lugar ao diabo. Você precisa lidar com estas áreas, feche estas brechas. Então, a primeira área para você lidar com Satanás tem a ver com uma área de cuidado que antecede, feche as brechas. Segundo, prepare-se para enfrentar com vigilância as distrações. Prepare-se para enfrentar com vigilância as distrações. O diabo ataca de maneira especial aqueles que estão na metade do caminho. O meio do caminho é um lugar perigoso. O meio do caminho é um lugar perigoso. Estar na metade. Por isso que a ação e a proteção, e você compreender, né, que você precisa de vigilância, estar atento. Por quê? Porque quando você está no meio, você está feliz, você está animado, porque você avançou. Entendeu? Você está numa horta, a plantinha cresceu, nossa, minha plantinha, olha que linda. Aí você vai ver depois, uma praga atacou ela, você parou de vigiar, parou de cuidar. A coisa está no meio do caminho, está avançando, mas o diabo gosta de vir no meio das brechas, no meio da metade. Comecei. E eu quero te dizer, se você não chegou onde Deus disse que você deveria chegar, você precisa se manter vigilante. Porque Satanás vai usar novas táticas. E a mais poderosa delas que Satanás usa, muitas vezes, chama-se distrações. Cortinas de fumaça, coisas boas. Reparem o que vai dizer o versículo número 2. Sambalate, perdão, eu pulei? Não, está certo. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. As planícies de Ono tinham duas características. A primeira delas é que era um lugar muito distante de Jerusalém. Por isso que era armadilha. Mas era um lugar de um oásis. Era como ele dissesse: eu quero te convidar para uma conferência de paz, num hotel 5 estrelas, num resort do Amazonas. E você vai comer as melhores comidas, um lugar paradisíaco. Vamos conversar sobre esse problema. Entendeu? Coisa boa. Neemias estava muito atento. Neemias usou um princípio muito bom, irmãos. Antes de você ver se a coisa é boa ou não, pergunte-se: qual é a história da proposta desta pessoa? Eu já vi gente que, sabe por que a maioria das pessoas caem naquele conto do vigário, conto de Boa Noite Cinderela, não sei o que, aqueles contos que o pessoal usa, né? Eles seduzem. A proposta é muito boa.
Parece que você vai ter uma coisa que é agradável, né? Eu ouvi falar de um irmão que foi no Paraguai e comprou um relógio de 15 reais, daquele, nossa, né? Falou assim, olha que relojão que eu comprei. Atravessou a ponte e ele parou. Né? Às vezes você tem que perceber que muitas coisas que vêm como coisas boas não são. Então a vigilância, cuidado com as distrações. As distrações podem vir como dificuldades, mas também vêm como coisas boas. Cuidado com isso. Que mais? Prepare-se para fugir das alianças tóxicas. Prepare-se para fugir das alianças tóxicas. O inimigo nunca é tão perigoso quando parece amigável. E chama você para um diálogo. A sutileza da serpente é mais perigosa do que o rugido do leão, diz o pastor Hernandes Dias Lopes. É terrível. Eu quero que você compreenda aqui, guarde isso aqui por favor. Talvez você vai esquecer muita coisa desta mensagem, mas esta você não tem que esquecer, não está no esboço. O mundo espiritual, como o mundo físico, o mundo comum, ele se move por leis. Nós temos leis como a gravidade. Você pode até dizer, não acredito nela. Se joga para você ver como você vai acreditar depois. Ela existe. O mundo espiritual existe e se move por leis. Um deles é o princípio da invocação. Invoque o Senhor. Por isso que os mandamentos vai dizer assim, cuidado com quem você invoca, o Senhor se põe. Por isso que você vê uma influência tão grande hoje no mundo dos adolescentes, como invocação do mal, invocação das trevas, porque eles acreditam que isso é engraçado. Não, isso é real. As músicas, o clamor, o princípio da invocação é um princípio espiritual, tanto para o aspecto de Deus como o aspecto das trevas. O segundo princípio é um princípio da aliança. Aquilo que você se alia, você se torna um. O princípio da aliança, ele é um princípio que move o mundo espiritual ao nosso favor, quando nos alinhamos com Deus, ou contra nós, quando nos alinhamos com outras coisas. Tiago vai dizer, vocês se casaram com o mundo, adúlteros. Vocês se casaram com outros valores. E ele vai dizer, Deus se opõe a quem faz uma aliança com o mundo. Por isso que Satanás, o demônio, né, o sujo, sei lá como a pessoa fala, ele sabe que o mundo espiritual se move por princípios. Então ele quer que você assuma alianças fora do altar do Senhor. Aí ele vai aparecer amigável. O diabo, irmãos, não vem vestindo chifre de vermelho e com cara feia. Não, não vem. Às vezes vem num vestido lindo que você encontrou lá no shopping e você passou o cartão de crédito e já era. Está pagando há 3 anos aquela decisão pelo desejo. Às vezes vem num convite maravilhoso. Gente, tem uma possibilidade de emprego. Fulano de tal me chamou para ser sócio. Você esqueceu de pesquisar no mercado, a sociedade. Ele já quebrou 6 pessoas e você vai ser a 7ª. Porque você se deixou levar pela proposta. Eu estou falando de coisas, gente, que acontece. Acontece ou não acontece? Você vai. Cuidado com a aliança que você faz. Sociedade, conversa, emprego, quem você vai prestar dinheiro, qualquer tipo de ambiente. Quando você dizer assim, meu pastor falou, vou me aliar, cuidado, porque é nesse meio que ele vai querer fazer alianças. Comer junto no Oriente Médio é fazer uma aliança. Por isso que Jesus vai dizer ali por meio do profeta João em Apocalipse 3:20, que nós conhecemos muito bem, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abre a porta, então eu entrarei e cearei com ele. A ideia da cultura é, nós vamos fazer uma refeição de aliança. Nós vamos estabelecer um contrato juntos.
Nós vamos nos unir. E é esta proposta que ele está falando. Já que eu não consegui vencer, vou me unir a ele. Você se lembra que o povo se manteve fiel e Balaão. E Balaão tentava, e ele recebeu dinheiro para amaldiçoar o povo de Israel. Está lá no Antigo Testamento, eu não me lembro onde, mas está lá. Você vai pesquisar depois. E ele diz assim: não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Mas depois ele teve uma grande ideia. Ele induziu que o povo de Israel se casasse com mulheres estrangeiras. E por meio destas alianças, o povo se prostituiu espiritualmente. E ali tudo foi destruído. Eu e o pastor Eliezer ouvimos histórias de gente que estava na igreja produzindo frutos, arrebentando, sendo chamado, vivendo coisas extraordinárias, até que veio um filho do capeta, a seduz, se apaixona e o ministério termina. Quantas e quantas vezes, né, pastor Eliezer? Pastor Eliezer, que conhece muitos missionários, vemos que quando o diabo não consegue destruir a tua moralidade, quando Satanás não consegue atacar, quando muitas vezes ele vai querer que você assuma alianças tóxicas, para que você se destrua. Eu falo para a nossa equipe, nós vamos receber um monte de propostas. Aliás, já recebemos umas 15 propostas de empresa para construir nosso templo. Aí a gente fala assim: cuidado. Podemos demorar mais tempo, mas cuidado com o tipo de aliança que você assumir. Nós estamos conscientes disso. Vamos fazer o trabalho de casa. Vamos pesquisar. Vamos esperar. Não se seduza, não vá, porque nem toda coisa que vem como boa é boa. Às vezes ali está a armadilha, aí está a arapuca. Cuidado com as coisas que você está se aliando. Que mais? Prepare-se para enfrentar as armadilhas com a verdade, pois tudo que estiver fora é mentira. Enfrente armadilhas com a verdade, com o que Deus disse. A verdade na Bíblia são duas coisas, irmãos. A verdade na Bíblia é uma pessoa. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade na Bíblia também é a palavra. João capítulo 17, versículo 3 diz: a tua palavra é a verdade. A Bíblia nos apresenta a verdade como dois princípios. A verdade é uma pessoa, mas a verdade também são as Escrituras. Enfrente as armadilhas com a verdade. Isso se parece com Jesus? O que a Bíblia diz sobre isso? Porque você vai perceber que as armadilhas estão dentro de 3 áreas. Eu chamo de 3 P's: prazer, poder e prestígio. Prazer, algo que é agradável, algo que você gosta, algo que você vai dizer que vai ser muito bom. Não, gente, é muito bom. Todo vendedor sabe que vai ter que convencer você para dizer você precisa comprar aquilo. E você compra, não usa, e aquilo que era barato que o vendedor disse se tornou caro, porque tudo que você não usa é caro. Pode ter custado R$50, R$30, R$15. Não usou, é caro. Quanta coisa que você comprou, dona, como nome de barato, é caro. Que você sabe que o princípio do diabo para que as pessoas se endividam é que levar você a comprar o que você não precisa com o dinheiro que você não tem, para você impressionar há pessoas que você nem gosta. Aí você se endivida. Você entra num buraco. Caiu na armadilha. Porque ele usa o princípio do prazer. O segundo princípio da armadilha vai ser o princípio do poder. A ideia do ganho. Eu estou ganhando. Eu estou lucrando. Eu estou conquistando. Olha os reinos. Tudo vai ser teu. Se você ceder. Se você fizer. A armadilha do poder. Toda tentação sempre oferece poder. Você será como Deus. Você vai ganhar. Você estará na
vantagem. E qual é o preço depois disso, querido? É como diz o pessoal: vendi minha alma ao diabo. E terceiro, é o princípio do prestígio, da fama, da importância, do valor. Você vai ser mais importante. Olha, você vai chegar nesse lugar. Seu nome vai estar no topo. Você vai ser muito querido. Você vai ser muito amado. E a proposta de Gesem era exatamente isso. Vamos conversar. Vamos fazer uma aliança. Prepare-se para lidar com um cansaço de forma saudável. Prepare-se para lidar com o cansaço de forma saudável. O inimigo não desiste. Ele apenas muda de tática. Ele vai querer vencer você pela insistência. E depois vai querer dominar você pela sutileza. Escreva essas duas palavras: insistência e sutileza. Muitas vezes me levam ao cansaço. No cansaço é um lugar, a maioria de homens e mulheres que eu atendo, que caíram, que tropeçaram, que erraram, que falharam, elas estavam muitas vezes com a mente seduzida pelo prazer, pelo poder e pelo prestígio, mas principalmente elas estavam emocionalmente, fisicamente cansadas. É nesse momento do cansaço que você vai perceber que o diabo tenta lançar. Por isso que você tem que se preparar, percebendo quais são o descanso, as atividades de descanso que protegem você e as atividades de descanso que deixam você vulnerável. Se o teu descanso te deixa vulnerável e na solidão você enfrenta todos os teus demônios, então não fique. Descanse, mas use-o de outra maneira. O cansaço vai deixar você mais vulnerável. Você quer imediatamente alívio, e o alívio leva a atividades de prazer. Existem prazeres que não são pecaminosos, mas existem prazeres que são. O problema não é o prazer por si mesmo, não é um chamado a dizer Deus é contra o prazer, não. Ele criou o prazer, queridos, amém, glória a Deus, aleluia. Quem levanta a mão, quem quer, né? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. É o prazer, não é um problema. O problema é que o prazer é uma das ferramentas que o diabo usa para nos aprisionar. Você está com fome, querido, transforma as pedras em pães, sacia, você precisa. E você diz, é verdade, eu preciso, aí transformou. Perdeu os manjares trazidos pelos anjos, miserável. Não viveu o que Deus tinha para você. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está compreendendo? Está ligado? O cansaço. Pastor, eu tenho que planejar o meu descanso? Sim. Eu tenho que planejar como vai ser meu dia de folga? Sim. Não posso fazer qualquer coisa? Não. Porque se você não planejar isto, o diabo, no meio de tudo isso, usa estratégias para tomar. Prepare-se para enfrentar. O texto bíblico é no versículo 4, tá? Ele diz, ele me mandaram quantas vezes? 4 vezes a mesma mensagem. E todas as vezes ele dei a mesma. Qual foi a resposta? Não. Oh, meu querido, não esqueça isso. Você vai repetir comigo. Mais útil do que falar inglês, espanhol, francês, italiano, língua dos anjos, é dizer não. E aprender a dizer não. Não. Repita comigo. Não. De novo. Não. De novo. Não. Eu faço isso na terapia, que tem alguns que tem que falar 20 vezes. Não. Aí sai de lá e ainda fala assim. Não. Não. Está lá. Está nessas escrituras. Que outro princípio? Prepare-se para enfrentar a agressão contra o seu caráter.
com clamor a Deus, que foi o que nós vimos no versículo 9, daqui a pouco eu vou falar mais. Com clamor a Deus. O inimigo tem muitas máscaras. O boato é uma das mais poderosas. Uma das mais poderosas. Quando o diabo, ele não atinge seu exterior, não atinge as coisas, ele vai querer atingir a tua reputação. Sabe por quê? Porque você vai querer reagir como a sua reputação? Com ira e com vingança. E quando você age com ira e com vingança, o que diz Efésios capítulo 4? Eu vou dar lugar ao... Portanto, eu já tenho que me preparar e saber que alguém vai querer falar contra a minha reputação e contra o meu. Vai ter um sujeito, vai ter uma figura, muitas vezes que ela não sabe, mas que o inferno vai querer usar, porque assim, lembra-se de Pedro? Afasta-te de mim, Satanás, que vai tentar dar uma palavra, fazer um comentário, fazer uma comparação, agredir o teu caráter, agredir a reputação e tentar destruir você para que as tuas reações sejam pecaminosas. E no meio disso você contamina o seu coração. No meio de tudo isso você saia do caminho. Eles usaram isso. No versículo 5, né, nós vemos isso. Versículo 5 a 7. Então na quinta vez, mudou a estratégia. Sambalate mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta. Ele publicou no Facebook, no Instagram e em todas as redes sociais. E para garantir, o publicou, mandou ainda para a Folha e o Estadão colocar as intenções falsas e acusações, para que o rei soubesse e mandasse parar. Uma estratégia que já tinha dado certo lá em Esdras. Se você for estudar Esdras capítulo 4, foi exatamente a mesma coisa que aconteceu. Mesma coisa. E aí a obra parou. Só que Neemias, eu tenho para mim que ele se adiantava. O texto não diz isso, mas como eu vejo um líder tão detalhista, eu tenho certeza que semanalmente tinha relatórios do que ele fazia para o rei. E ele se adiantava. E ele ia na frente. E ele dava um passo à frente dos seus inimigos. Porque ele sabe o que as trevas tentam promover. Penúltimo lugar, prepare-se para enfrentar as chantagens e negociações vantajosas, entre aspas, com temor a Deus. Porque vai ter um momento, irmãos, que você vai ter que decidir se você vai temer a Deus ou se você vai temer as pessoas. Provérbios vai dizer: quem teme a um homem arma armadilhas para si. Quem teme o filho arma armadilha para si. Quem teme o marido arma armadilha para si. Quem teme o esposo, a esposa arma armadilha para si. Quem teme, eu estou falando temor na expressão de sujeição, na expressão de a quem você vai escolher obedecer. E aqui ele recebe ameaças. O versículo 7, a parte B diz, já não é mais o venha do versículo 2, vamos sentar, agora é venha de ameaça. Venha de eu estou armando contra você, de venha vai complicar para você. Ora, essa informação será levada ao rei. Qual informação? Neemias está proclamando-se como rei, e até profeta ele tem, e ele está fazendo tudo isso para se rebelar contra o rei. Faça isso. Os medos, os pavores, vou te denunciar, vou fazer tal coisa, vou perseguir, e muitas vezes elas até fazem isso, porque ele publicou no Instagram, na Folha, em tudo aquilo ele publicou, esta carta aberta. Mas ele precisaria muito bem controlar as suas ações e reações, as chantagens.
há armadilhas que vêm por ali. Em último lugar, para terminar, prepare-se para enfrentar o medo. Prepare-se para enfrentar o medo com dependência de Deus. Prepare-se. Porque há coisas, irmãos, que nós não controlamos. Jamais Neemias conseguiria controlar o impacto de uma fofoca, o impacto de uma acusação falsa, o impacto de um problema, o impacto de algo. Mas é nesse momento, irmãos, que eu não vou agir conforme a carne, eu não vou me defender, eu não vou sair, eu não vou me irar, eu não vou dar barraco, né? Eu vou diante do altar de Deus, e eu clamo, e eu choro, e eu peço, e eu me oriento, e eu me aconselho, e eu busco, e eu digo: Senhor, intervenha. É isso que ele fez. Versículo 9 vai dizer: estavam todos tentando o quê? Sublinha aí, por favor. Intimidar-nos, apavorar-nos. Nada é mais poderoso, não há ferramenta mais poderosa para Satanás do que apavorar, do que amedrontar, do que assustar, do que gerar pânico. Eles intimidados, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. E aí vem, irmãos, eu porém, o quê? Orei, pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Eu porém, o quê? Comigo, por favor. Eu porém, o quê? Como? Fortalece as minhas mãos. Não deixa eu cair, Jesus. Quem diz assim, fortalece minhas mãos, é porque está forte, irmãos. Quando você diz assim, Deus fortalece minhas mãos, é porque está forte. Você acha que Neemias não se abalou com tudo isso? Você acha que ele não... Claro que sim, queridos. Porque ser vitorioso não significa ser inabalável. Ser vitorioso significa corra para o lugar certo. Boa tarde, Deus. Esta mensagem tem um chamado prático para você. Eu tenho aprendido que a oração não é uma ferramenta de enfrentamento. A oração é a própria batalha quando nós vencemos Satanás. É a própria luta. Eu entendo, irmãos, que todas as vezes que Deus está fazendo algo, o primeiro convite de Deus é para estar com Ele, mas eu percebo que o segundo convite é para que nós nos aproximemos e o busquemos e oremos. Eu percebo que quando uma igreja não para de orar, a igreja somos nós, ela se move e recebe de Deus algo extraordinário. Não porque no nosso desempenho, mas porque a oração nos torna mais sensíveis às coisas de Deus. Eu queria que desde fevereiro a todo este ano nós tivéssemos 24 horas de oração. Que não houvesse um minuto que alguém da igreja não estivesse falando com Deus. Qual foi nossa estratégia para isso? Nós colocamos as 24 horas de oração, que começará no dia 1º de fevereiro. Então, ali atrás, você vai ver um painel que está dividido de meia em meia hora. Começa com 0 horas até 0h30. Você pode colocar o seu nome ali. Pelo que eu vou orar, pastor? Como tenho que orar? Nós preparamos, a irmã Eliane escreveu muito bem, né, um folder daquilo que você precisa orar. Como você vai orar? Como você vai usar? E você pode pegar esse folder e estar se preparando para começar no dia 1º. Nós vamos ter hoje e durante toda essa semana e no próximo domingo para ser preenchido. Então você pode chegar lá terminando o culto. E o desafio a esta mensagem é dizer: Senhor, eu quero orar. Eu quero convidar a você a sair do seu conforto. Seu conforto pode dizer: não, eu vou orar tal horário, porque eu já oro nisso.
Tente, talvez não no primeiro mês, mas você saia do conforto. Já tentou orar 3 horas da manhã, irmãos? 2 horas da manhã? Já tentou orar num horário que é difícil? Às vezes a gente vai dizer assim: nossa, mas vou orar meio-dia, é tão complicado. Às vezes eu, por exemplo, no TIM, decidi orar às 18 horas. Estava no meio do aconselhamento, parava, tocava o celular e falava assim: você ora comigo? Tenho que orar pelos meus filhos, aceitei, vou ter que orar. Vamos orar. Se coloca no celular, planeja, e no próximo mês vai mudar o seu horário, tá bom? A ideia é que cada mês a gente tenha o mesmo desafio, para que a gente varie o tempo de oração. Nós estamos em batalhas, o Senhor nos chama para isso. Vamos orar. Amado Senhor e Deus, aqui nós estamos, na Tua presença, Senhor. A Tua palavra, ela é tão clara, ela é tão desafiadora. O Senhor nos mostra uma realidade hoje, Jesus, que o inimigo não descansa. Ele é insistente, ele muda suas táticas. Mas o Senhor nos mostra uma outra realidade, que nós podemos ser vencedores quando nós dependemos do Senhor, quando nós lutamos com as armas corretas. É isto que a Tua palavra nos ensina. Queremos preparar-nos para esta batalha, Senhor, com fidelidade, com entrega, com temor. Consagramos ao Senhor a nossa vida, nos aliamos com o Senhor. É assim que nós o fazemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.